Shalom a todos, graça e paz, que Deus abençoe todos poderosamente, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Hoje estou aqui, pessoal, para vos falar da crítica. Gente, quem não passou pela crítica? Eu estou aqui hoje para te dizer, aprende a lidar com a crítica. Aprende a lidar com as críticas. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 14. E quem não os receber, não os aceitar e não lhes der as boas-vindas, nem ouvir a sua mensagem ao saírem dessa casa ou cidade, sacudam a poeira disso dos seus pés. Amém? Gentes, todos os que são verdadeiramente bem-sucedidos na vida, de uma forma ou de uma outra, essas pessoas têm que aprender a lidar com a crítica, sabe? Às vezes a crítica, ela vem de pessoas que não entendem o que você está fazendo, pessoas que não têm conhecimento da palavra, pessoas também que tem ciúmes de você, que tem inveja de você, que quer fazer aquilo que você está fazendo e não sabe como. Muitas vezes as críticas elas vêm desse tipo de pessoa, gente. Às vezes as críticas ela é também legítima, mas não é feita de uma maneira útil, sabe? Eu, Celeste, já aprendi tanto a lidar com as críticas. Já passei por tantas críticas, gente, mesmo nas vezes quando eu tinha feito bem pelas pessoas, eu fui criticada. E hoje, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando o Evangelho de Cristo. Eu estou vivendo debaixo da obediência de Deus. Eu estou sendo criticada ainda mais por estar no caminho certo. Porque as pessoas, elas não conhecem ainda a verdade. Por isso, eles vivem te criticando. Então hoje, por ter autoridade sobre isso, porque aprendi a lidar com elas, estou aqui hoje também para te passar essa mensagem. Você que está sendo criticado todos os dias, você que está passando por esse mal, aprenda a lidar com ela. Pague essas pessoas com o bem. Seja valorosa. Mostra para eles que você tem mais conhecimento do que eles. Amém, pessoal? Sabem, irmãos, aprender a lidar com críticas da mesma forma que Deus é sempre um grande testemunho para as pessoas que nos cercam. Então, cada vez que uma pessoa te critica, vigia primeiro antes de falar, antes de responder. Pensa com a tua cabeça. Quando Jesus foi criticado, o que ele fez? O que Jesus fez? Aprende a lidar com crítica como Deus lida com ela. Em Mateus 10, 14, Jesus, ele fala aos seus discípulos. Ele explica para eles como lidar com a crítica ou com as pessoas que não querem receber a mensagem deles. Assim como hoje todos nós cristãos, nós somos perseguidos, nós somos criticados porque as pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade que liberta, a verdade que traz paz, a verdade que traz união, a verdade que traz amor, a verdade que traz fé. Jesus, ele foi criticado muito, muito mesmo, todos nós sabemos.
na maioria das vezes, sabe o que ele fazia? Ele ignorava. Pessoal, muitas vezes a melhor resposta que você pode dar à pessoa que está te criticando é ignorando suas críticas, assim como Jesus fazia. Vamos ler juntos? Se você tem sua Bíblia, se não tem, vai pegar. Vamos ler junto o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, do versículo 11 a 12. Disse a palavra de Deus: E Jesus estava em pé diante do presidente. E o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Nada, gente. Jesus nada respondeu. Simplesmente ele ignorou. Muitas vezes a melhor maneira de reagir à crítica, a melhor maneira é não dizer absolutamente nada. Fica no silêncio. Sabe, quando você tiver de responder algumas críticas, porque muitas vezes você vai chegar a ponto, de responder. Então eu vou te deixar hoje algumas dicas sobre como responder essas críticas. Então, vai pegar a chave? Vamos lá. Vamos lá. Primeira dica: quando uma pessoa te critica, não fica na defensiva, não fica defendendo. Lembra-se, Deus, Ele é a tua defesa. Confia nele, entregue para Ele. Não fica defendendo na defensiva com a pessoa, trocando bocas, não. Deus, Ele é a tua defesa. Ele é o seu vingador. Deus é o teu justiceiro. Segunda dica: não fique irado ou irritado. Pessoal, mantenha sempre a paz. Porque a paz te gera poder. Vocês não imaginem. Desde que a minha vida passou a ser vivida debaixo da paz que excede todo o entendimento, eu ganhei poder. Então a paz, ela traz poder. Não fique irritado com ninguém por causa da crítica. Somente entrega para Deus. Não retalhe com crítica contra o seu crítico. Não volta criticando aquele que te criticou. Não seja como ele. Mostra para ele aquele que vive em você. Mostra para ele o Deus que habita dentro de você. Então não retalhe críticas com crítica. Não presuma que o seu crítico está errado sem que você esteja disposto a fazer um autoexame. Examine-se. Faça um autoexame de você mesmo. Quando a pessoa te critica, tenta tirar daquela crítica alguma lição. Tenta tirar daquela crítica algum conhecimento. Coisas que você estava ignorando, que Deus possa querer falar através daquela crítica. Faça daquela crítica algo que possa trazer para você positividade. É assim que eu faço. Não presuma que o seu crítico ele está certo. Nem comece a sentir culpado sem consultar ao teu Deus, Pai Todo-Poderoso. Gente, não se sente culpado quando uma pessoa te critica. Consulte a Deus, fale com Ele. Fale com Deus. Você sabe que você pode falar com Deus através de Jesus.
nós temos acesso a Deus. Vá no teu quarto, a palavra diz, vai no teu quarto, lá no teu secreto, fecha a tua porta e fala com teu Pai que está nos céus. Ele te responderá. Quando uma pessoa te critica, faça um autoexame, mas não aceite a crítica como uma culpabilidade. Não aceite culpabilidade, porque Satanás, ele gosta de fazer culpabilizar as pessoas. Continue de fazendo aquilo que você faz com o direcionamento do Senhor. Então consulte sempre a Deus quando você é criticado. Pessoal, agradecimento. Agradece a pessoa que te criticou. Abençoe a vida dele. Agradece ele por aquela crítica e abençoe a vida dele. Pode parecer maluco o que eu estou te dizendo, mas pessoal, é a melhor das reações. É a melhor forma de lidar com as críticas, aquilo que eu acabei de dizer, porque eu aplico isso na minha vida. Agradece aos seus críticos e abençoe a vida dele. Vou vos contar um pequeno anedota. Um dia eu postei um vídeo no Facebook. Então eu tive uma pessoa lá de Cabo Verde que comentou no Facebook. Primeiro ele comentou: eu não entendo por que você está falando em português se você é cabo-verdiana, poderia falar em crioulo. Primeiramente, vou você explicar, eu falo português para atingir mais vidas, mais almas, guineenses, angolanos, santomistas, portugueses, brasileiros e mais. Cabo-verdianos completo como entende português. Que eu faço ero em português, isso não importa. O que importa é que você receba a mensagem que Deus está te passando. Amém? Glória a Deus! Eu vivo num país que fala francês há mais de 30 anos. Falando francês há mais de 30 anos. O português, eu só falo com as pessoas com quem eu trabalho. Ou com meus irmãos, meus pastores em Cristo lá no Brasil. Mas eu dou glória a Deus, porque mesmo assim eu acho que todos os cabo-verdianos estão entendendo e todos aqueles que falam português. Então, graças a Deus. Pessoal, as pessoas, elas não entendem o que você está fazendo. Elas podem ter ciúmes de você, elas podem ter inveja de você. Ela pode estar invejando alguma coisa que você tem, algo que você está fazendo, que elas queriam fazer, mas não conseguem. Elas também podem querer simplesmente ser você, sabia disso? E isso é algo que nós não devemos fazer. Nós não devemos querer ser outra pessoa, porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, porque Ele nos formou na barriga da nossa mãe, a imagem e semelhança dEle, assim como Ele queria que sejamos. Então aprende a lidar com a crítica, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga. Aprende a lidar com a crítica da forma que Deus lidava, da forma que Jesus lidava. Em Provérbios 12:1, a palavra de Deus diz que só um tolo odeia a correção. Gente, embora eu creio nessa verdade, eu tenho que dizer para vocês que na minha vida eu só conheci uma pessoa que posso dizer honestamente que gostava de ser corrigida. E não sou eu. Não sou eu. Sabe, eu gostaria muito de dizer que era eu, mas não sou eu. Provavelmente, como a maioria de vocês que estão ali vendo esse vídeo. Eu estou em algum lugar entre detestar a crítica e amar a crítica. Eu estou no meio, acho eu, né? Mas eu estou me esforçando muito desde que eu conheci Jesus, justamente para aprender a lidar com as críticas da forma que Deus me ensinou. Hoje eu estou a amar as críticas dos meus líderes, por exemplo, porque são críticas construtivas, críticas que me ensinam a crescer, críticas que me ensinam a melhorar. As pessoas, às vezes,
elas me corrigem quando eu escrevo português errado, quando eu falo português. Eu costumo dizer que o meu português, ele chama português, já que o nosso português, nosso crioulo, é uma mistura de português de Portugal, português de Brasília, um mendigo, dialeto africano. Então eu digo, meu português, ele é português. Eu sou preta, né? E tenho orgulho de ser. Então, gente, mas obrigado Deus, né? Obrigado Deus por tudo, por todos os dons, a capacidade que Ele me deu, por tudo que Ele está fazendo na minha vida e que Ele sempre fez, por aquilo que eu sou hoje com Ele na minha vida. Gente, sabe, não toma uma atitude negativa quando uma pessoa te critica. Mantenha-se firme de cabeça levantada. Mas se posicione diante do inimigo. Repreende o inimigo e está usando a boca daquela pessoa ou até o seu dedo para escrever aquela coisa que ela escreveu. Pessoal, eu já fui tanto criticada na minha vida. Até quando eu fiz bem pelas pessoas, eu fui criticada. E vocês que me conheceram desde sempre são testemunhos disso. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque dessa prova Deus me levou até Jesus. Um dia eu darei para vocês esse lindo testemunho. Amém? Então hoje eu, Celeste, a pessoa que foi tão criticada nas redes sociais por um trabalho humanitário que eu quis fazer, por uma coisa maravilhosa que eu quis fazer. Anos atrás, eu aprendi a lidar com aquelas críticas. E sabe o que eu fiz delas? Eu transformei essas críticas em sabedoria, em entendimento, em saber ouvir a voz de Deus em vez da voz do mundo. Essas críticas me mostraram o caminho certo. Então hoje eu tenho que agradecer a Deus. Gente, às vezes as pessoas, elas me dizem, mas como é que é possível você agradecer a Deus por uma coisa ruim, pelas lutas que você passou? Em todas as coisas devemos agradecer ao Senhor. Porque às vezes Deus, Ele nos faça passar por prova, Ele permite, porque Ele permite tudo. Tudo é sua permissão. Sem a sua permissão nada acontece. O diabo não tem poder para fazer nada sem a permissão de Deus. É porque Ele quer. Se Deus permite alguma coisa ruim passar na tua vida, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. É porque Ele quer te disciplinar de uma forma ou de uma outra. Então hoje, quando uma pessoa te critica, transforma essa crítica em algo bom. Aprende a lidar com a crítica, como Jesus lidou. Amém? Queria te deixar um pequeno anedota. Tá vendo essa tatuagem no meu peito? Tenho várias. Fiz no passado, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de encontrar Jesus. Hoje eu não faria, porque hoje eu tenho conhecimento de que meu corpo é templo do Espírito Santo. Gente, essas tatuagens são a marca do meu passado. Um dia uma pessoa lá em Cabo Verde criticou. Devias sentir vergonha de pregar a palavra de Deus com um corpo cheio de tatuagem. Justamente, essa tatuagem faz parte do meu testemunho. O meu testemunho de vida. Essas tatuagens, elas foram feitas num momento que a minha vida não tinha rumo, não tinha saída, não tinha chão, não tinha teto. Mas Jesus, Ele me pegou nas mãos, me levantou. Então essa pessoa que me criticou sobre a tatuagem, eu disse, muito obrigada pelas palavras. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Essa é a resposta que eu dei para aquele crítico. Aprenda a lidar com a crítica. Não deixa que a crítica atinja a tua vida, atinge o teu emocional. Coloca capacete da salvação todos os dias antes de sair de casa e declare que Ele possa proteger a tua mente e tuas emoções. Coloque a palavra a espada do Espírito
que é a palavra de Deus sobre o teu coração, o escudo da fé. Protege teu coração, para que nenhum lixo, nenhuma sujeira entre e fica. Coloca as armaduras de Deus por completo sobre a tua vida. Está lá no livro de Efésios, do versículo 13 a 17, capacete da salvação, coraça da justiça, centurião da verdade, sandália do evangelho da paz, escudo de fé, espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em tudo que deveis guardar e guardar o vosso coração. Não deixa que essas sujeiras atinjam teu coração. Não deixa que o inimigo atinja a tua mente com críticas. Ignora. Fica em silêncio ou agradece. E não fica meditando nelas. Medite somente na palavra de Deus. Essa foi a mensagem de hoje da Celeste para você. Sabe, Lucas 1,37, a palavra de Deus diz: porque para Deus não existe impossível. Eu sou uma improvável. Hoje estou aqui justamente para te mostrar que tudo é possível para aquele que crê. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, você e toda a sua casa. E que o Espírito Santo de Deus possa habitar em teu coração. E que você, a partir de hoje, aprenda a lidar com a crítica da forma que Jesus lidou. Você é valorosa, mulher.